Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre mais uma peça incrível de Eurípides. Dessa vez a gente conversa então sobre As Bacantes, que foi uma peça originalmente montada e apresentada póstumamente, né? Então o filho do Eurípides se incumbiu da missão de montar essa peça após a morte do pai. E isso mais ou menos no ano 406 a.C. Essa peça aqui vai contar, né, na verdade vai recontar o mito de Penteu de Tebas. E aí, você que leu também Metamorfoses esse ano, deve se lembrar da história de Penteu de Tebas contada aqui pelo Ovídio. É uma das histórias mais impressionantes, chocantes mesmo, aqui das Metamorfoses. Mas enfim, aqui nas Bacantes de Eurípides nós temos o mito de Penteu sendo contado do ponto de vista de Dioniso, ou do deus Baco, como preferir. O deus Dioniso, ou o deus Baco, é o personagem principal dessa história. Só lembrando que Dioniso é o deus de várias coisas. Eu preciso até uma listinha aqui para não me esquecer de nada, mas vamos lá então. Ele é o deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da loucura, do teatro, dos ritos religiosos e principalmente da intoxicação pelo vinho, que durante os rituais de Dioniso vão, na verdade, fazer com que as pessoas incorporem o próprio deus, de certa forma. Muito bem, aqui no comecinho das Bacantes, nós temos então Dioniso se apresentando para a plateia e ele está em frente ao Palácio Real de Tebas. O que ele está fazendo lá? Bem, ao lado desse Palácio Real fica o túmulo da mãe do Dioniso. Então a Semele, né, que é a mãe dele, era filha do rei Cadmo, o rei fundador de Tebas, veja bem. E seu pai foi, na verdade, Zeus. Mas aí vocês precisam se lembrar também das Metamorfoses, quando a gente fica sabendo que era a esposa lá de Zeus, era muito ciumenta e tinha aquela mania de se vingar das amantes de Zeus. Com a Semele, a mãe do Dioniso, ela faz o seguinte, ela convence essa moça a exigir de Zeus, como prova de seu amor, que ele se mostrasse em toda a sua graça. Ou seja, a sua verdadeira face, né? Enfim, e o que ele faz? Ele estava apaixonado por Semele, ele não consegue negar esse pedido. Então ele mostra a sua verdadeira face para a moça e ela morre imediatamente. Porque é aquilo, você não pode olhar diretamente para o rosto de Deus, de Zeus, na verdade, senão você morre. Mas então, ela estava grávida, Zeus sabia, e o que é que ele faz então? Ele retira o feto do corpo da mãe e costura esse feto dentro de sua própria coxa, e dessa forma ele termina então a gestação do próprio filho. Enquanto isso, as irmãs da Semele estão inventando uma história, né? Elas estão dizendo que o pai desse bebê, na verdade, era ali um cara qualquer da vizinhança. Não contente com isso, elas ainda vão dizer que Zeus, na verdade, assassinou a própria irmã. Então, esses problemas de família envolvendo a mãe do Dioniso fizeram com que sua família humana o renegasse, não só como parte da família, mas também como Deus. Eles, inclusive, impediam manifestações, né, festividades em sua homenagem. Lembre-se de que aqui a gente está falando da família real de Tebas, hein? Então, agora, no início da peça, Dioniso está lá, em frente ao palácio tebano, e o que é que ele está querendo? Vingança. Ele está prontinho para se vingar da família inteira. Mas então, a essa altura, o Cadmo, né, o rei fundador de Tebas, já está muito velhinho, então ele já passou o bastão para o seu neto, um rapaz chamado Penteu. Portanto, Penteu é agora o atual rei de Tebas. E por algum motivo, né, provavelmente por ter vivido a vida inteira ouvindo histórias horríveis a respeito de Dioniso, ele é o familiar que mais odeia Dioniso na face da Terra. E o que é que está acontecendo agora com essa chegada de Dioniso a Tebas? Bem, veja bem, ele está disfarçado, né? Ele se disfarça de um humano jovem e dócil. Além disso, ele também se apresenta como um dos adoradores de Dioniso. E com a chegada desse forasteiro interessante ali em Tebas, o que está acontecendo com as mulheres? Elas estão enlouquecidas. Estão todas as mulheres de Tebas mesmo, inclusive as tias de Dioniso. Aquelas mesmas, né, que criaram todos aqueles boatos a respeito da mãe dele. Mas então, o que está acontecendo com essas mulheres? Elas estão tomadas por um delírio báquico coletivo. Então todas elas estão se dirigindo para as montanhas para celebrar, né, para fazer ali alguns rituais a Baco. E Dioniso, logo naquela primeira apresentação, já deixa claro que se o rei atual, né, o Penteu, não voltar atrás com esse negócio de proibir, né, a sua veneração e etc., vai sofrer, ou seja, ele vai morrer caso ele não mude de ideia. Então, muito bem, depois dessa apresentação de Dioniso, acompanhado pelo coro, e o coro dessa peça é um coro peculiar porque ele é formado por bacantes.
Então, já que ele era proibido de atuar ali em Tebas, né, ele tinha sido muito cultuado em algum lugar na Ásia. Eu sei que essas mulheres o acompanharam até Tebas. E elas formam esse coro que dá razão ao deus o tempo todo. Então, as bacantes do título da peça são não só essas mulheres que acompanharam Dioniso até Tebas, né, suas sacerdotisas, como também essas mulheres da cidade de Tebas que agora, né, por conta desse delírio coletivo, estão também praticando rituais a favor de Baco. A favor de Baco? Em homenagem a Baco. Então, depois da saída do Dionísio, a gente acompanha também uma cena bastante curiosa de dois anciãos aderindo ao culto a Baco também. Um desses anciãos é o próprio Cadmo, o avô dele. E você tem esses dois velhinhos combinando então de se ajudarem, né, para subir as montanhas, né, fazer o culto e tudo mais. E nisso chega Penteu. Penteu está transtornado. Ele tá achando um absurdo sem tamanho esse negócio das mulheres todas da cidade estarem, né, se dirigindo às montanhas para festejar Baco, essa coisa toda. Mesmo porque, segundo ele, esses rituais em homenagem a Baco não passam de uma sem-vergonhice sem tamanho. Entenda como preferir, tá certo? Não é à toa que esses festivais são conhecidos como bacanais. E nos dias de hoje a palavra bacanal é sinônimo de orgia. Mas veja bem, esses rituais só podem ser observados por membros do clube, digamos assim. Ou seja, tudo que Penteu acha que sabe sobre esses rituais é por achismo dele mesmo. É ele quem está imaginando, né? Porque tem aquilo. Muitas vezes é melhor você contar o que está acontecendo para as outras pessoas ao invés de mentir, tentar esconder e amenizar a coisa toda. Por quê? Porque o outro vai imaginar sempre alguma coisa muito pior. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O que não quer dizer que durante os bacanais, lá na Grécia Antiga, não existissem realmente orgias. Mas a questão é que aqui nessa peça, Penteu está falando de coisas que ele desconhece. Então ele está lá indignado com tudo aquilo e também ele está muito desconfiado daquele forasteiro que acabou de chegar a Tebas e muito coincidentemente com a chegada desse rapaz é que começou aí toda essa loucura coletiva das mulheres. Então ele já está decidido a prender esse rapaz. Enquanto isso você tem o Cadmo, né, o avô do rei, tentando convencê-lo a aderir ao rito também, aquela coisa não dá certo. E aí tem um detalhe também, além de prender o forasteiro, o rei Penteu resolve também prender todas as bacantes. Então ele manda seus homens atrás dessas mulheres e tudo mais. Então eles vão, né, daquele jeito, tentando observar ali o que é que elas estão fazendo. O que que acontece? Elas percebem que estão sendo observadas. E aí elas se tornam selvagens. É um frenesi assustador mesmo. Enfim, elas saem correndo atrás desses homens e, enfim. Enquanto isso, Deus Dioniso se deixa prender, tá certo? Então ele tá lá, preso e conversando com Penteu. Penteu está tentando tirar detalhes a respeito desses rituais báquicos, né, desse rapaz que, teoricamente, é um sacerdote de Dioniso, né? Ele não se apresenta como Deus, ele se apresenta como um cara que faz parte dos rituais. Várias coisas vão acontecer enquanto esse rapaz está preso, mas a questão é a seguinte, ele acaba convencendo Penteu a se disfarçar de mulher e ir até lá observar, né, com os próprios olhos o que é que aquelas mulheres estão fazendo. E aí a gente percebe que boa parte da raiva de Penteu vem de não saber exatamente o que é que elas fazem. Vem dessa curiosidade dele. E ele aceita essa ideia do Dioniso disfarçado, numa boa. Se veste de mulher e vai até lá. Ele acaba subindo no topo de uma árvore, fica lá escondidinho, observando aquela coisa toda. Enquanto ele está fazendo isso, o Dioniso aparece para as bacantes. Como Deus mesmo, não como seu disfarce. E ele vai dizer para elas que tem esse, né, espião ali no meio. Então elas saem de novo, enlouquecidas atrás do espião. Daqui pra frente eu vou comentar com vocês o desfecho da peça. Essa é uma peça curtinha de se ler também, caso você tenha ficado interessado, leia As Bacantes e volte aqui depois para continuar assistindo ao vídeo, tá certo? Então vamos lá, vocês estão avisados. Quando elas encontram um intruso, na verdade elas estão ali em meio àquele frenesi todo e elas enxergam um leão. E uma delas vai conseguir capturar esse leão. Quem é essa mulher que consegue capturar o leão? Agave, a própria mãe do Penteu. E ela tá lá, enlouquecida, arrancando os braços do próprio filho, que na cabeça dela é um leão. O menino tá lá implorando pra mãe olhar pra ele, né, porque ela tá com os olhos revirados, né, enfim. Está possuída pelo ritmo ragatanga, não é mesmo? Bom, enfim, ela tá lá, enlouquecida, destroçando o corpo do próprio filho. Então ela consegue arrancar a cabeça do Penteu, enquanto as outras mulheres também estão destroçando aquilo que sobrou.
E essa é uma cena horrorosa que, para variar, dentro das tragédias gregas, não é mostrada. Ela é contada por um mensageiro. Bem, logo depois da morte de Penteu, a mãe dele, Agave, está segurando a cabeça, achando que se trata da cabeça de um leão. E ela está muito feliz com aquela conquista. Tanto que a primeira coisa que ela pensa em fazer é ir para casa, mostrar a cabeça do leão pro pai, né, pro Cádmo, e pro seu filho Penteu. Chegando em casa, por motivos óbvios, ela só vai encontrar o pai e o pai está absolutamente chocado. Só lembrando que ele é um ancião. Então ele olha para a filha ensanguentada, olha para a cabeça do neto no colo da mãe. Ela falando daquela cabeça como se fosse a cabeça de um leão grandioso que ela acabou de conseguir matar com as próprias unhas, como se aquilo fosse uma grande conquista. Então o rei Cádmo, coitado, começa a tentar fazer a filha voltar à razão. Então ele vai contando algumas histórias, vai fazendo algumas perguntas que só ela saberia responder, até que aos poucos ela consegue voltar a si. E aí ela olha para aquilo que ela está segurando nas próprias mãos. E é a cabeça do próprio filho. Pensa nessa situação. Bem, enquanto a mãe está ali, né, com a ficha caindo, o avô está dizendo isso aqui, olha só. Eras tu, ó filho, que sustentavas o nosso palácio. Tu que nasceras de uma filha minha e eras o terror da cidade. Ao velho que aqui está, ninguém tentava ultrajar, ao ver o teu rosto, pois lhe davas o merecido castigo. E agora, privado de honra, serei exilado do meu palácio. Eu, Cádmo, o grande, aquele que semeou a raça tebana e que colheu a mais famosa messe. Ó, mais caro dos homens, pois mesmo morto, contarás para mim entre os que me são mais caros, ó filho. Não mais hás de tocar com as mãos esta barba, chamar-me pai da tua mãe, abraçar-me e dizer, quem te ofende, quem te desrespeita, ó ancião? Quem te aflige e perturba o teu coração? Diz para eu castigar quem te faz mal, ó pai. Agora sou um infeliz, e tu um desgraçado. Mísera mãe é a tua, desditosos os teus parentes. Se há aí alguém que desdém dos deuses, que põe os olhos nesta morte e creia na divindade. Só lembrando que Cádmo, no início da peça, está aderindo aos rituais a Baco. Ou seja, Cádmo tinha razão, não é mesmo? O que acontece no final da peça é o seguinte, Dionísio exige que os rituais a ele sejam possíveis ali em Teba, ele transforma o Cádmo e sua esposa em serpentes, ele expulsa Agave de Tebas, todos eles aceitam seus castigos e a peça se encerra com um coro dizendo isso aqui, ó, muitas são as formas do divino e muita coisa os deuses fazem sem contar. Vimos o que esperava não se realizar, para o que não se sabia o Deus achar caminho. Assim vistes o drama terminar. No fim das contas, As Bacantes é um drama familiar e é, na verdade, a tragédia da Agave. Pensa só na situação dela quando, né, acaba o frenesi ali. Quando ela volta a si e se dá conta de que ela matou com as próprias mãos o próprio filho. Para mim, pelo menos, a cena mais forte dessa peça e da história de Penteu aqui também nas Metamorfoses é quando a mãe começa a desmembrar o próprio filho. Então ela vai arrancando os braços, as pernas e o menino tá lá implorando para a mãe olhar para ele, dizendo ali, mãe, eu sou teu filho, olha o que você tá fazendo. E nada. Cara, essa peça é pesadíssima. Recentemente a gente conversou aqui no canal sobre Medeia de Eurípides, né, em que você tem uma mãe matando os próprios filhos, também crianças, né, mas o efeito dessa mãe matando o próprio filho é bem semelhante também. Pensando aqui nos temas discutidos em As Bacantes, a gente talvez possa falar sobre ordem social versus liberdade. Então a ordem social, na verdade, é essencial para a continuidade da civilização. E aqui nessa peça, essa ordem social é ameaçada pela selvageria das Bacantes, né? Então essas mulheres que eram tão reprimidas com a chegada de Dioniso a Tebas vão fazer o quê? Vão perder a civilização, vão se tornar selvagens e vão ali, né, enfim, cumprir seu papel na vingança terrível de Dionísio, não é mesmo? Outro tema aqui nessa peça são as crenças religiosas. Então veja bem, Penteu morre quando ele resolve interferir na liberdade de escolha de religião de outras pessoas. Então, quando ele diz assim, olha, eu impeço os rituais a Baco aqui na minha cidade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que só vale a religião que ele quiser impor ali.
Então é quase como se o autor da peça estivesse dizendo pra gente que pessoas que seguem religiões diferentes possuem verdades diferentes. E é um pouco difícil chegar a um entendimento quando você tem dois grupos com ideias tão opostas a respeito do que é a liberdade. Aqui nós temos também uma questão de duplos, né, e dualidades. Então, por exemplo, o próprio deus Baco se apresenta, né, se disfarça de jovem gentil e delicado, quando na verdade, né, a faceta principal desse deus é de um deus feroz, poderoso e que vai fazer sua vontade se sobressair ali naquela cidade. Como eu já tinha comentado com vocês, a gente tem também a dualidade entre a ordem civil e o êxtase religioso, a razão versus loucura. Outro tema aqui nessa peça seria ali a violência como forma de reação à pressão. E também quando a razão é rejeitada, né, a violência vai surgir disso, né? Só a gente pensar em brigas. Quando você tem duas pessoas no calor do momento muito nervosas e elas não conseguem se fazer ouvir, é comum que partam para a violência mesmo. Então a razão vai para água abaixo. E você tem aqui também uma questão a respeito da condição da mulher, né? Então, quando essas mulheres abandonam a razão e saem de casa para, né, poder fazer esses cultos a Dioniso, ok, elas estão seguindo comandos desse deus, mas será que elas estão apenas seguindo esses comandos ou usando a sua presença como desculpa para se rebelarem contra a ordem estabelecida? Tem um momento lá pro final, né, quando a Gavi tá muito feliz, né, por ter matado o leão, aquela coisa toda. Ela se dirige às bacantes do coro, né, e pede para que elas participem da festividade. Só que o coro sabe o que ela fez. Elas estão olhando, né, para aquilo que está no colo de Agave, né, a cabeça do próprio filho. E aí a Gavi vira para elas e diz: participa na festa. E o coro responde: olha só, quê? Participo, ó desgraçada. Então, assim, não é porque todas elas estão ali cultuando Baco que elas não têm noção do que foi feito. Nem todas as bacantes participaram do assassinato de Penteu. E darem razão ao deus por conta de uma vingança que aparentemente é considerada justa, afinal de contas ele foi renegado, o nome da mãe foi pra lama. Não é porque as bacantes do coro dão razão ao deus que elas estão ali de acordo com o que foi feito com Penteu. É interessante pra caramba, você tem várias discussões sendo levantadas aqui nessa peça. Então deixo aqui essa recomendação forte, mesmo para você que assistiu esse vídeo até o final e que ainda não leu a peça. Este vídeo de jeito nenhum vai substituir a experiência de leitura. Essa é uma peça fortíssima. Vale muito a pena conhecer. Vou encerrando esse vídeo agradecendo mais uma vez a indicação da Veves, né? Eu comprei esse livro quando ela veio a São Paulo. Acho que ela tinha acabado de ler A História Secreta da Dona Tartt e comentou comigo que, né, aquele livro tinha a ver com essa peça. Demorei alguns aninhos, né, para seguir a indicação da Veves e fazer a leitura tanto da Dona Tartt como das bacantes, mas tá aí o vídeo para vocês então. O vídeo sobre a História Secreta da Dona Tartt saiu no domingo, vou deixar o link lá embaixo junto aos links também para vocês conhecerem a Veves e irem lá fazer uma visitinha. E é isso então, pessoal, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.